Que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir nesse momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Graças e paz, boa noite. Eu lá no Pará, eu fiquei hospedado na casa de um pastor, de um casal de pastores, lá em Belém. E um pastor muito engraçado, ele é um senhor de idade, mas bênção demais, ministrou sobre minha vida, me cuidava como um filho. E no domingo nós pregamos em muitas igrejas lá, e no domingo eu ia em uma igreja, e ele pela manhã ele sentou para ministrar na minha vida, pela manhã, antes do culto da manhã. E ele falou uma coisa para mim lá no Belém do Pará. Ele falou assim: Gabriel, você teve muitas experiências na África, viveu muitas coisas lá, mas as pessoas não viram o que você viu, as pessoas não sentiram o que você sentiu. Então tempere a sua palavra com amor. Aí depois ele falou: podia ter ficado sem essa. Foram dias de bênção. Eu tenho aprendido que nós precisamos ter um coração ensinável, porque sempre estamos aprendendo algo. Nunca sabemos tanto que não podemos aprender, nem tão pouco que não podemos ensinar. Amém? E foram dias bons. Amém? Nesse tema de hoje, compaixão pela cidade, eu gostaria de compartilhar um texto, ou todo o texto. Deixa eu ver como é que tá. Tá. Olhando minha hora ali, porque eu fico meio moçambicano. Lá não tem horário. Lá, às vezes, o culto começa às 9 da manhã, termina às 3 da tarde. Ministério de Louvor, ia gostar demais. Fui num culto lá, cantaram 27 louvores. Com batuque e dança. Aí eu fico meio moçambicana, eu vou, né? Outro dia o pastor mandou, eu fui pregar na igreja, o pastor botou um papelzinho: faça as considerações finais. Eu amo. Livro do profeta Jonas, nós vamos começar pelo capítulo 4, vamos começar pelo final. Amém? Compaixão pela cidade. Compaixão pela cidade. Ontem eu fiquei orando até 2 horas da manhã e Deus falou algumas coisas no meu coração. E eu confesso que eu estou orando desde a tarde, pedindo coragem ao Senhor para eu falar tudo que Deus falou comigo pela madrugada. Mas temperado com amor, como eu aprendi no Belém do Pará. Um povo muito querido. Todos acharam? Jonas capítulo 4. Eu vou ler a princípio versículos 10 e 11. O livro do profeta Jonas termina com uma pergunta. O livro termina com um questionamento do Senhor. Todos acharam? Amém? Não tem Bíblia, senta perto de um crente. Versículo 10 diz assim, estou brincando. Versículo 10 do capítulo 4 diz assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, teu servo já tem me entregado em tuas mãos. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, a inspiração do teu Santo Espírito para ministrar a tua palavra.
para a tua igreja, para os teus filhos, para os teus amigos. Amém. Amém? Jonas, esse livro que você conhece, um livro de 4 capítulos, que termina com esse questionamento. Jonas chora por uma planta, mas não se importa com a cidade. Mais de 120 mil pessoas, como Maricá, mais de 120 mil pessoas, amém? Estamos próximos de 200 mil, é mais de 120 mil pessoas. E nessa madrugada, quando eu orava e ministrava, eu pensava exatamente sobre essa cidade que aqui estamos, que moramos aqui nesse lugar. Jonas se importa com um local, não era simplesmente uma planta, era uma planta que dava sombra para ele, era uma planta que produzia um certo conforto para ele. Jonas se importava tanto com essa planta, mas não se importava com mais de 120 mil pessoas. A compaixão de Deus é por toda a cidade. Deus tem um plano para esta cidade que eu e você vivemos, amém? Deus tem um plano e eu e você fazemos parte desse plano, amém? Amém? Você faz parte desse plano? Eu faço parte desse plano. Você faz parte desse plano. E Deus tem um plano para essa cidade. E nós temos visto que Deus tem um plano para essa cidade. Nós temos visto na tenda, eu lá no Belém do Pará, e eu mostrava as fotos da tenda. Eu falei, olha o que está acontecendo lá em Maricá. Quase todo dia uma alma se rende ao Senhor. Quase todo dia alguém se reconcilia com o Senhor. Gente, isso é plano de Deus para essa cidade. E essa igreja tem um plano de Deus para essa cidade. E você faz parte dessa igreja, então você faz parte desse plano de Deus para essa cidade. Amém? Às vezes ficamos distraídos. Às vezes entendemos que Deus tem um plano, então Deus tem um plano, Deus vai agir. Não, Deus vai agir através da tua vida. Amém? Jonas, a partir do capítulo 1, ele recebe uma direção de Deus. Jonas recebe um chamado de Deus. Jonas recebe uma determinação que ele saísse de onde ele estava, que ele seguisse a direção de Deus para cumprir, para fazer parte de um plano de Deus. E Deus estava falando, olha Jonas, você faz parte do meu plano. Um dia, não sei se eu já falei aqui, um dia eu estava incomodado com um centro de recuperação que tem lá em Tanguá, e eu fiquei incomodado e alguma coisa começou a me incomodar, e eu fui até o pastor da igreja e falei, pastor, senti no coração de fazermos um almoço, e vendermos esse almoço, e pegar todo o recurso e levar lá para Tanguá, para o centro de recuperação, e ele falou, é boa essa ideia, vamos fazer. E fizemos o almoço, e vendemos almoço. Teve gente que vendeu, porque a gente não vende almoço, a gente vende a ideia. Então teve gente que comprou almoço sem almoçar e foi bênção demais. Teve gente de outro estado que comprou almoço. E na segunda-feira eu peguei todo aquele valor, botei no envelope, escrevi lá o valor e fui lá entregar ao pastor Jorge. Quando cheguei lá de manhã, eu e mais 2 irmãos, acho que o pastor Mauro César foi comigo. O pastor Mauro César está ali. O pastor Mauro César foi comigo, não foi? Foi. E aí veio o pastor Jorge, um pastor duro. E ele nos convidou para tomar café, e sentamos para tomar café, e ele falou assim para mim, Gabriel, quando eu acordei hoje de manhã, antes de levantar da cama, eu falei com o Senhor, Senhor, eu tenho contas a pagar, mas eu não tenho nenhum dinheiro, e eu não tenho a quem pedir. E aí me disseram que você estava aqui. E quando ele sentou, nós entregamos um envelope com R$1.800 para ele. E sabe o que eu aprendi? Que ter resposta de Deus é bom demais, mas ser a resposta de Deus é muito melhor. Deus tem um plano para essa cidade e você é a resposta de Deus para ela.
Você está entendendo? Jonas foi chamado, mas Jonas, como você sabe, a sua religiosidade, era um profeta, diz a palavra do Senhor, era um homem reconhecido, era um crente, crentão, talvez tinha até carteirinha, crentão, crente, daqueles do quarto, dormia de terno. Eu já falei para vocês que um amigo meu disse para mim que Deus ia visitá-lo à noite, ele dormiu de terno. E eu pensei que ele estava brincando, quando eu ia rir, ele não riu, eu fiquei sem graça. Crentão. Jonas era desse crentão. Só não tinha compaixão pelas pessoas. Só não tinha misericórdia. Talvez conhecesse a Bíblia de trás para frente. Talvez fosse desses que anda com a Bíblia de estudo e sapato de verniz, igual eu tenho um lá, aquele sapato cheio de poder. Só não perdoava pessoas. Só selecionava quem podia ser salvo e quem não podia. Jonas era desses. Tinha um problema lá com os ninivitas, porque eram cruéis, eram terríveis, eram daqueles que nem mereciam ser salvos. Por isso que Jonas não queria ir para lá. Sabe daqueles que quando senta do teu lado tu muda de banco? Aqui não. Lá em Belém do Pará. Sabe daqueles que tu fala que quer que se converta, mas que não vá para a tua igreja? Que vá para outra? O ninivita era desses. Eram desses. Desses que estão espalhados por essa cidade de Maricá. Desses que nós vamos ter que nos esforçar bastante para ter espaço para eles. Desses. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Eu estou tentando ser muito amável. Jonas, ele era religioso demais, mas essa religiosidade, eu não gosto da palavra religiosidade, eu não gosto, porque eu amo a palavra religião. Eu amo essa palavra, religião, porque religião é Jesus Cristo, porque religião é religação, e o único que religa o homem com Deus é Jesus Cristo. Então, quando a pessoa fala, minha religião é que eu sou espírita, não, tu não tem religião, porque não tem religação. Ah, Gabriel, tu não respeita a religião? Eu falei, nenhuma, eu respeito pessoas, porque religião é Jesus Cristo. Ah, não estamos aqui para ser simpático, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Eu não respeito religião nenhuma, porque religião, a única religião que existe é Jesus Cristo, irmão. Amém? Nós respeitamos pessoas. Nós respeitamos as pessoas. Jonas tinha muita religiosidade, mas não tinha compaixão. E aí ele foge, vocês conhecem a história. Vem a consequência dessa fuga. Um grande peixe o engole. Aí, não foi baleia, não foi baleia. A garganta da baleia é estreita, não passa uma pessoa. Foi o megalodonte. Na época tinha aquele tubarão. Irmão, quando a Bíblia diz um grande peixe, tanto em hebraico quanto em grego, está dizendo uma grande criatura do mar. O que foi, eu não sei, mas eu sei que engoliu, porque a Bíblia diz que engoliu, então eu creio que engoliu. Porque se dissesse que Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditava também. Porque se está escrito, eu creio. Eu sou desse jeito, irmão. Está escrito? Eu creio. Fato é que engole Jonas, cospe na areia de volta. Então o peixe levou Jonas para Nínive. Não levou não. Levou não. Trouxe ele de volta, ele teve que ir caminhando. Porque Deus não é Deus de preguiçoso. Ele teve que cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. Mas fato é que ele clama por misericórdia a Deus, lá no capítulo 2, porque ele queria misericórdia. Amém? Para ele. Para os ninivitas, ele queria juízo. Não tem uns crentes que são assim? Senhor, deixa ela se levantar. Ao Senhor pertence a vingança. Orando para Deus matar o vizinho.
Misericórdia, irmão. Sabe o que Deus está falando? Irmão, você teme a Deus, você ama os inimigos, você ora pelos que te perseguem, tem compaixão. A vingança pertence a mim se eu quiser vingar, porque Ele é Deus. O que Jonas queria era misericórdia para ele, juízo para os ninivitas. Sabe por quê? Porque os ninivitas eram ruins, eram maus. E agora ele clama por misericórdia, a misericórdia de Deus o alcança. E aí no capítulo 3, no primeiro versículo, a Bíblia diz que veio a palavra de Deus a Jonas segunda vez. Oportunidade. Eu não sei porquê, mas eu sei que Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas. Eu não sei porquê, mas Deus está te dando hoje uma segunda oportunidade. E você sabe que eu estou falando contigo. Eu não sei porquê. Porque Moisés não teve segunda oportunidade. Moisés perdeu a entrada na terra prometida por causa de uma atitude. E era o queridinho de Deus. Mas Deus não deu segunda oportunidade. Fato é que Elias também não teve segunda oportunidade. Quando reclamou com Deus que estava sendo perseguido, que a vida estava difícil para ele, a resposta de Deus para Elias foi: vai lá e unge Eliseu profeta no teu lugar. Tá ruim? Passa o bastão. Tá difícil para você ser cristão, ser servo de Deus? Passa o bastão. A obra de Deus não para por causa de mim, nem por causa de você. A obra de Deus não para, porque eu vou fazer pirraça com Deus e essa obra não vai andar. Deus levanta 30 no teu lugar. Jesus falou que se nós não clamarmos, as pedras clamariam. Mas Deus deu segunda oportunidade para Jonas. Veio a palavra de Deus novamente a Jonas. Quando Jonas pediu misericórdia e voltou para o mesmo lugar, Deus está nos dando uma nova oportunidade. Sabe, amados, essa igreja é uma igreja de história. Mas história fala de passado. Eu não estou querendo tirar o valor nem o peso de toda a história que essa igreja tem. Eu estive em Belém do Pará, berço da Assembleia de Deus. Vocês conhecem a história. Mas a igreja que recepcionou os 2 missionários era uma igreja batista. Essa igreja tem história. Essa igreja tem raiz. Mas nós precisamos fazer a nossa história. Não podemos mais viver do que ficou para trás. Nós precisamos entender que Deus quer escrever um novo momento nessa cidade e a partir da sua e da minha vida. E nós precisamos querer isso. E nós precisamos querer fazer parte desse plano, desse projeto. Chega de ficar como aqueles 11 do barco que contaram uma história fantástica de um cara que teve coragem de descer do barco. Olha, um cara desceu do barco, sumiu, clamou misericórdia, foi abraçado por Jesus. Chega de ser os 11 que conta história. Chegou na hora da gente ser o Pedro, da gente fazer parte dessa história. Esse é o teu momento nesse lugar. É o momento de você fazer parte da história. Não falar, não quero falar de outro, não. Eu estava lá. Eu fiz parte desse momento. Você entende que Deus está falando contigo? Você entende? Você está entendendo que Deus está falando contigo? Deus está nos dando a oportunidade de fazer parte dessa história. Eu fui numa igreja, eu contei aqui uma vez, eu acho, não sei, não tenho certeza, que eu fui numa igreja que cabiam sentado 4.400 pessoas, Timóteo. 4.400 pessoas. E era início do ano. E aí eu olhei lá num canto, estava assim, alvos para esse ano. Aí eu fui disfarçando, falei, vou pegar um papel daquele ali. Gente, o negócio deve ser mirabolante demais. 4.400 pessoas e domingo fazia 2 cultos. Falei, não, eu vou lá pegar. E aí eu peguei o papel. E aí eu fui ler o que estava escrito nesse papel. Alvo para o ano seguinte, para aquele ano. Frequentar a escola dominical.
ser dizimista. Frequentar os cultos da igreja. Falei, gente, não estou achando. Aí tinha um que foi fantástico, que diz assim, ganhar uma alma para Jesus. Uma alma. Uma alma. Hoje eu quero fazer um desafio contigo. Hoje eu vim para fazer o desafio. Nós estamos entrando em abril, não é isso? Mês 4. Temos 8 meses. Quem aceita o desafio de tentar ganhar uma alma para Jesus esse ano? Quem aceita? Levanta a mão. Quem aceita, levanta a mão. Tentar ganhar uma alma. Uma alma. De repente tu vai ganhar uma e vai falar assim, Gabriel, eu vou para outra, vou para a segunda. Sabe por quê? Nós temos 400 membros. Se você ganhar uma alma, no ano que vem nós temos 800. No outro ano é 1.600. Quem gera ovelha é ovelha, pastor pastoreia. Nós não estamos fazendo a nossa parte como ovelha. Quem gera ovelha não é pastor. Pastor cuida. Pastor pastoreia. Pastor Cândido tem que ir para a rua evangelizar, ele até vai. Mas ele tem que ficar aqui aconselhando, direcionando, discipulando. Quem gera ovelha é ovelha, irmão. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu e você. E quando eu vou confessar você, posso, pastor? Quando eu faço o desafio de uma pessoa que tu não levanta a mão, eu fico assustado com a tua conversão. Eu fico assustado, Timóteo. Porque se você não deseja ganhar uma alma, não existe chamado na Bíblia para evangélico, tu está enganado. Tu é o que? Evangélico? Não tem nem esse chamado na Bíblia. Ou tu é evangelista ou tu é discipulador. Porque Jesus falou, ir de fazer discípulos de todas as nações. O chamado é para evangelista, é para ganhar alma. Eu sou evangélico. Onde é que está escrito isso? Está lendo o livro errado. Uma alma, irmão. Precisamos entender isso. 200 mil pessoas para que você ganhe para Jesus. É de um em um. Irmão. É o primeiro passo. Um jovem falou, como é que eu faço para começar? Primeiro passo. Toda grande caminhada começa com um passo. Tu pode ir andando até São Paulo. Eu conversei com um rapaz que estava em situação de rua, que ele tinha vindo andando da Bahia, irmão. Veio andando da Bahia, pastor. Sabe como é que começou essa caminhada? Com um passo. É um passo, irmão. Você precisa entender isso. Você precisa ser incomodado que pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E você teve a oportunidade de falar para Jesus, para eles, e não falou. Por quê? Porque a compaixão não alcançou a tua vida. Compaixão por essa cidade. Maricá é de Jesus. Mentira! Maricá é de Jesus. Mais de 50% da população aqui é usuário de droga. Mais de 50% é usuário de droga. É de assustar, irmão. É de assustar. Isso tem que nos incomodar. No versículo 3 do capítulo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Isso é Maricá, irmão. Cidade muito importante diante de Deus. Eu creio que um dia Maricá vai ser conhecida por um grande avivamento do Evangelho. Avivamento não é sapatear, não, irmão. Avivamento é salvação. Avivamento é convicção de pecado. É arrependimento. Sabe, eu creio que um dia vão falar, olha, Maricá está vendo um grande avivamento. Tem uma coisa doida acontecendo lá. Rapaz, as pessoas estão pedindo Jesus. Estão igual na tenda, entra ali, eu quero oração. Mas você precisa querer fazer parte disso. Você precisa entender que Deus tem compaixão pela cidade. E se Deus tem compaixão por essa cidade, você também tem que ter. Porque, na verdade, senão tu está na contramão do Senhor. A cidade era uma cidade de 3 dias, não é isso que diz lá no livro de Jonas? Você já leu? Eu não vou ler esse livro todo, você conhece, você lê a Bíblia, amém? Você entende que precisa ler a Bíblia, amém? Glória a Deus. Então, era uma cidade de 3 dias, quer dizer, aí cerca de 106 quilômetros, porque uma caminhada de um dia era caminhada de 35 quilômetros. Jesus, eu ia morrer, mano. 35 quilômetros era a caminhada de um dia.
A caminhada de um dia é 35 quilômetros. Jesus, eu ia deixar para andar no sábado, que no sábado andava 900 metros só. Mas a Bíblia diz que Jonas só caminhou um dia. Foi o pior sermão já pregado. Sabe o quê? Jonas nem queria que esses caras se convertessem. Jonas foi passando e falando, vem um juízo aí. Vem juízo, se converte, vem juízo. Vem juízo, se converte. Jonas estava torcendo para que tudo fosse condenado. Foi o pior sermão já pregado na Bíblia, mas o mais eficiente. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi essa madrugada? Gabriel, não é você, sou eu. Pastor Cândido, não, senhor, é o Espírito de Deus. A gente pode estudar um mês inteiro, se não tiver direção do Senhor, nada. O sermão foi ruim, mas o Espírito Santo de Deus estava agindo. A cidade toda se converteu. Gente que nem ouviu Jonas se converteu. Gente que nem ouviu se arrependeu. Um contou para o outro, a cidade toda. Sabe, às vezes a gente está com o coração muito Jonas. Muito Jonas. A gente escolhe para quem falar. A gente escolhe para quem pregar. A gente escolhe quem evangelizar. Eu falei para vocês, acho que lá no retiro que eu sentei do lado de um travesti, eu queria levantar. Falei, sentei no lugar errado. E Deus falou, tu está no lugar certo? Falei, tô não, tá sim, tô não, tá sim, tô não, tá sim. E o cara foi tocado pelo Espírito de Deus. A gente escolhe. A gente às vezes é meio Jonas. E a Bíblia diz que Jonas falou do juízo que haveria de vir, esperando que de fato viesse. Essa foi a mensagem de Jonas. Ele queria ver o juízo acontecer. Sabe aquele profeta que profetiza que a doença, que a desgraça vai chegar, mas a família se arrepende e a graça alcança, e ele fica triste porque a palavra dele não se cumpriu? Com coisa que a nossa palavra tivesse algum valor diante da palavra do Senhor? Com coisa que vão pensar de mim, e qual o problema do que vão pensar de você se a cidade inteira se converteu? Sabe? Nós queremos às vezes ficar mais importante que Jesus. A gente quer ser mais famoso que o próprio Cristo. A gente está vendo as coisas loucas. Ele não queria que o povo se arrependesse, queria que o juízo prevalecesse. Jonas precisou sair do seu local de conforto para que visse Deus agir. Abraão também precisou sair para ver Deus agir. E eu vou falar uma coisa, e eu acho que você vai entender. Talvez nós tenhamos que sair do local de conforto. Talvez nós tenhamos que sair desse reduto de conforto para ver o poder de Deus. Talvez nós tenhamos que avançar. Talvez nós tenhamos que avançar em fé, com confiança no Senhor. E Ele vai agir, porque Ele é poderoso. A gente dá o passo, Ele bota o chão. A gente dá o passo, Ele bota o chão. A gente dá o passo, Ele bota o chão. E até onde nós podemos ir? Até onde a nossa fé nos levar. Não tem limite. É quantos passos você der, é quanto Ele vai te levar. Sabe, amados? Tirar de um lugar e levar para o outro é desconfortável. Mudança é sempre desconfortável. Mudança é sempre desconfortável. E eu vou parar por aqui sobre esse assunto. Mas entenda isso. Mudança é sempre desconfortável. No livro de Jeremias, no capítulo 29, e eu preciso ler só um versículo. Jeremias 29. Hoje eu vim com a Bíblia da minha mãe. Minha mãe me deu essa Bíblia. Eu nunca tinha usado. Estava lá em casa. 29. Jeremias 29.
do 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amados, nós não somos desse lugar, nós somos peregrinos nessa terra. Amém? A nossa pátria é no céu. Nós somos peregrinos aqui, mas estamos aqui. Estamos aqui. Precisamos orar pela paz desse lugar. Precisamos avançar nessa cidade. Precisamos avançar nesse lugar. Porque a paz dessa cidade vai ser paz na nossa vida. A paz dessa cidade vai ser paz na nossa vida. Quando a Bíblia fala de paz, está falando de harmonia. Você precisa entender o que o Espírito Santo de Deus está te falando nessa noite. Nós não podemos nos conformar com 400 pessoas. Não. A cidade tem 200 mil. Não podemos nos conformar com 400. Não. Ano que vem, se eu e você entendermos isso, no mínimo teremos 800 membros. No mínimo, 2024, 1.600. Quantos creem nisso? Eu creio. Sabe de quem depende? Fala assim, de mim. Aham. É desse jeito, irmão. Está na hora de nós sermos cristãos de verdade. Estou dizendo que você não é não, irmão. Não estou aqui para te ofender, não. Estou querendo que nós precisamos ser cristãos de verdade. Precisamos assumir essa responsabilidade. De verdade. Amém? Talvez esses irmãos lá em Babilônia vivessem nos seus próprios grupos, Timóteo. E aí Deus vem e fala, não. Eu quero vocês lá. Sabe o que acontece? Os ímpios dessa cidade são tão terríveis, mas tão terríveis, que Deus quer que nós estejamos lá. Você está entendendo isso? São tão terríveis, precisam tanto de Cristo, que nós precisamos estar lá para apresentar. São tão promíscuos, são tão drogados, são tão alcoólatras, que precisa de mim e de você lá, no meio deles. Quando eu falo com dependente químico, eu falo, rapaz, é difícil largar o vício das drogas. É difícil demais, mas é possível, olha para mim. Eu já fui um dependente químico. Não tenho vergonha de falar isso não, sabe por quê? Porque foi Deus na minha vida, irmão. Sabe onde eu me internei? Na igreja. Entreguei a vida a Jesus. Nunca fui num centro de recuperação. Nunca fui. Entreguei a vida a Jesus Cristo. Primeira vez que eu dormi num centro de recuperação foi quando fomos fazer um mutirão no centro de recuperação lá em Rio Bonito. Eu fui para lá para ajudar a capinar. Entendeu, irmão? Entreguei a vida a Jesus. É difícil? É, mas é possível. Sabe por quê? Você está aí. Eu nunca usei droga, mas tu também ia para o inferno igualzinho a mim. Porque se você não entregar a vida a Jesus, não faz diferença qual é o teu pecado. Eles precisam do exemplo seu, meu. Eles são tão terríveis que precisam de nós. Olha para Jesus, não olha para mim. Não seja tão covarde a esse ponto. Não seja. Jonas gostava de misericórdia, mas não para pecadores. Jonas gostava de misericórdia. Já viu que tem igreja? Não é aqui não, tem lá no Belém do Pará. Tem igreja que está tão santa, mas tão santa que não cabe nem pecador mais. Quando o pecador entra, já torce o nariz. Chegou um pecador. Chegou um drogado. Entrou um homossexual. Está tão santa que não tem mais lugar para pecador. Os bonzinhos já chegaram, vocês já estão sentados aí. Quem vem agora é o sequelado mesmo. Agora é o sequelado, irmão. É desse jeito. Jonas, capítulo 4, não vamos ler, mas vou só citando. Jonas se importa mais em estar na sombra, no conforto, do que com a cidade que perece. Jonas, não é pecado ter conforto, irmão, não é pecado. Não é pecado estar aqui, ó, isso aqui é bênção demais, irmão. Belém do Pará é calor.
É calor, irmão. Fui pregar numa igreja, o pastor pediu para eu ir de paletó. Não tinha ar-condicionado não, irmão. Tinha nem ventilador. O paletó ficou suado, irmão. Pastor Jorge. Não é pecado ter ar-condicionado não, irmão. Pecado é você não se importar com aqueles que estão indo para o inferno lá fora. Isso é pecado. Isso é pecado. Pecado é você não ter compaixão, que você já sabe o que é, porque já foi ensinado aqui. Isso é pecado. Pecado é você se importar mais com o teu conforto do que com a alma que está se perdendo. Isso é pecado. Isso é falta de visão cristã. Isso é falta de direção do Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer, Atos 1:8. Poder, 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 poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Testemunha. Tem gente confundindo tudo, achando que aquilo é para fazer presepada. Não, irmão. Poder para pregar, para ter coragem de falar lá na faculdade, eu sou de Cristo. Vai ter uma saidinha, vai ter um happy hour agora, vão tomar uns beer night. Não. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Vai ter um negócio aqui no trabalho, e aí vão um caixa doisinho, vão dividir, cada um leva a sua parte. Não, pode ficar com a minha parte eu não quero não. Por quê? Porque eu sou de Cristo. É para isso Atos 1:8. É para testemunhar, para ter coragem de confrontar. É para isso, irmão. Não é para... Tem gente confundindo tudo. Esse poder é poder de amar. Poder de orar. Irmão, recebi um vídeo essa semana de uma mulher, uma mãe, orando com um filho morto lá, baleado, um bandido. Ela falando, eu avisei a ele, eu falei de Jesus para ele. Rapaz, ela falou, meu coração está triste, mas eu estou aqui para falar de Jesus para vocês. Rapaz, isso é poder demais. Isso é poder de Deus, irmão. É se importar com pessoas. Se importar com pessoas é poder de Deus. Jonas crê na misericórdia de Deus para a sua vida, mas não para os inimigos, não para os estranhos, não para os pecadores. Jonas, apesar de ser profeta, é imaturo, é pirracento, é rebelde, é desobediente, é incapaz de sentir compaixão. Confronta, foge, se esconde. Profeta, irmão, profeta. Profeta. O barco estava indo a pique, era hora de ele estar clamando a Deus, estava escondido no porão. Covarde. É isso mesmo, eu falo mesmo. Rapaz, Deus nos deu o espírito de ousadia. É para isso que Ele nos chamou, irmão. O que o Senhor fala lá com o exército de Gideão? Aquele que ficar de 4 lamber água igual o cachorro, não é por causa de animal não, irmão. Aquele que for covarde manda voltar. É porque quem está atento, Deus queria no exército dele, bebendo água assim, olhando. A gente precisa entender que tem pessoas que precisam de nós. A gente precisa ter compaixão por essa cidade, irmão. De verdade. Orar pelas madrugadas, mas de verdade, irmão. Não é só botar a mãozinha, não. Sabe que mais da metade que bota a mãozinha nem ora, né? Sabe disso, né? Estou precisando de oração, irmão. Sabe que tem gente que nem ora, bota só a mãozinha lá. E eu quero encerrar contando uma história. Quero encerrar contando uma história. Diz que um grande fazendeiro tinha uma grande plantação de trigo, um grande trigal. E um dia sua filha, pequena, 6 aninhos, correu para brincar no trigal e não mais voltou. E ele, desesperado, procurou, entrou pelo trigal, chamava a menina e nada. As horas foram passando, voltou, chamou sua esposa e entraram. Procuraram e nada. E passaram-se as horas, até que ligaram para o socorro, ligaram para os bombeiros, ligaram para a polícia. E veio toda a população e um deu a mão para o outro, mão a mão. E entraram pelo trigal.
caminhando, todos de mão dadas, e acharam a criança. Mas a criança estava morta. E quando chega o perito e começa a olhar aquela criança, o pai, muito triste, pergunta há quanto tempo que ela está morta. E o perito diz, ela está morta há 2 horas. Ele falou, poxa vida, se eu tivesse dado as mãos com todos, no começo, eu tinha encontrado minha filha com vida. Você entende? Deus tem um projeto para essa igreja. Deus tem um projeto para essa cidade. Mas eu e você precisamos caminhar de mãos dadas. E nós vamos resgatar essa cidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pastor Cândido.